Olá, tudo bom? Pessoal, nesse vídeo vou te passar 3 sugestões interessantes sobre estudo, sobre desenvolvimento pessoal também, porque estudar é desenvolvimento pessoal, né? E sugestões, assim, 3 sugestões, tá bom? É o seguinte, sobre leitura, a primeira sugestão é essa, leitura. Para a gente se desenvolver bem mentalmente e desenvolver todas as áreas da vida, e nesse canal a gente fala muito de dinheiro, né? Eu tô trabalhando no YouTube, tô crescendo no YouTube aqui, de vez em quando eu falo algumas coisas sobre o YouTube, mas assim, o foco não é dinheiro, só que todas as coisas que eu vou falar aqui tendem a ajudar, tendem não, sempre vão ajudar, sempre vão ajudar a ganhar mais dinheiro, a fazer mais dinheiro. E quanto mais consciência das coisas da vida a gente tem, quanto mais controle sobre a nossa própria vida a gente tem, fica mais fácil fazer dinheiro. Você menos se preocupa com dinheiro. Você vai se preocupar com dinheiro para quê? Se você controla a sua vida. Então não interessa se você ganhar R$ 1.000 por mês ou R$ 100.000 por mês, porque você controla tudo. Você sabe como usar esses R$ 1.000 ou esses 100 mil. Então você vai ter uma capacidade muito parecida. Lógico, a pessoa ganha 1 milhão por mês, a pessoa ganha R$ 1.000 por mês, vai ter muita diferença. Uma vai poder viajar 3 vezes por semana se quiser, a outra não, a outra vai ter que ficar em casa. Mas, assim, no sentido de ter uma vida boa, dá pra ter, porque o que mais importa é o conhecimento. Se a pessoa for pessoa que não tem muito conhecimento, ganha 100 mil por mês e gasta dinheiro do jeito errado, ela vai ter grandes problemas. Enquanto a outra que tem muito conhecimento, ganha 1.000 por mês, gasta dinheiro do jeito certo, ela vai ganhar R$ 1.000 por mês só por pouco tempo. Então, depois ela vai aumentar naturalmente, não tem jeito. Tá entendendo assim? Então, tudo que eu falei do dinheiro para falar que sim, essas coisas que eu vou falar ajuda sim no dinheiro. O foco não é dinheiro, mas ajuda. Leitura, cara. A gente precisa de aprender a ler. Não é só pegar e ler um texto, ler um livro para dizer que leu. Eu vou passar uma dica que poucas pessoas falam por aí. Eu mesmo já perguntei a mais de 10 pessoas, e a maioria das pessoas não me responde do jeito que eu acredito que seja uma das melhores respostas, tá? Assim, as pessoas leem livros só por ler para dizer que leu. Aí você pergunta a ela, aí você leu esse livro também, e você vai perguntar: o que você entendeu desse livro? A pessoa não sabe explicar o que ela entendeu. Ela só sabe que a capa do livro tem um texto, um tema tal, sabe que o livro fala de determinado assunto, mas ela nem sabe direito o que ela aprendeu naquele livro. Às vezes não aprendeu nada, só leu, só escaneou o livro, mas não entendeu nada. Então não adianta. É melhor você... Eu sou uma pessoa... Estou no momento, mas vou melhorar. Eu leio, por enquanto estou lendo um pouco devagar ainda, mas eu absorvo quase tudo que eu leio. Então, o que é melhor? Você ler devagar e entender, ou você ler rápido e não entender porcaria nenhuma? Entendeu o que eu tô falando? Então tem gente que lê rápido pra caramba e não entendeu nada. Tem gente também que lê devagar e não entende nada, é pior ainda. Mas assim, às vezes é melhor você, ao invés de ler o livro inteiro, ler uma página e entender aquela página, ou ler um texto só, um parágrafo e entender, do que você querer ficar devorando o livro, lendo tudo e não entender nada. Ou pior, ainda tem uma coisa que eu ainda acho que é pior do que isso. E quando você não entende, você sabe, caramba, não entendi nada. Você pode até mentir para os outros e falar que entendeu, mas você sabe que não entendeu. Quer dizer, a maioria das pessoas deveria saber que não entendeu, né? Quando não entendeu. Mas acho que ainda tem uma coisa pior do que isso. É você ler e você gravar. Você ler e gravar. Decorar tudo que está escrito. Só que você decorou, mas também não entendeu. Entendeu o que eu falei? O que seria isso? Eu li um livro de 100 páginas, eu gravei tão bem, eu sei cada palavra que está escrita, que se você me dar uma caneta, eu escrevo tudinho no papel que está escrito no livro. Lógico, é muito difícil isso acontecer, quase impossível. Mas é um modo de dizer, de expressar o que eu estou querendo dizer. De desenhar, né, para você entender. Porque tem pessoas que leem, gravam tudo que está escrito, sabe? Tudo que está escrito, aí se você perguntar, ela vai saber tudinho, mas ela não entendeu. Como que você percebe isso? Você vai perguntar à pessoa
sobre se ela leu a página tal, 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 que falava do assunto tal, 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 tal. Aí a pessoa vai relatar tudinho daquela página, daquele assunto, tudinho. Mas ela só está replicando o que ela leu. Aí você fala, mas o que você entendeu disso? Qual a sua opinião sobre isso, esse assunto? Sobre esse parágrafo, ou sobre essa página, ou sobre esse assunto, sobre esse tema, sei lá. Aí a pessoa não vai ter uma opinião, meio que uma opinião própria daquilo, tá entendendo? Ela só vai estar repetindo o que estava escrito, tá entendendo? É meio que o que eu diria disso aqui, tudo que a gente está conversando. Eu sinto que todos nós, a gente sempre pode melhorar, eu também me incluo nisso. A gente precisa de aumentar a nossa capacidade de crítica, de analisar as coisas, observar, refletir sobre isso e ter o nosso ponto de vista daquilo, sabe? Para encerrar esse assunto sobre a leitura, que é muito importante para a gente, para a nossa vida, o hábito da leitura, e também uma leitura mais crítica. Não é para criticar, para falar mal do livro, é criticar para entender, para analisar e ter o nosso ponto de vista sobre aquela leitura. A leitura também é muito boa porque ela mesmo quando a gente lê sem entender, tá? Ainda é bom, é melhor do que não ler. Porque quando a gente está lendo sem entender, é um sinal que a gente tem que continuar lendo mesmo, para a gente poder melhorar isso. Vai chegar um momento que a gente vai ficar falando, caramba, eu fico lendo, não entendo. Você vai começar a se forçar para entender mais. E aí, conforme você vai forçando, continua lendo, forçando, continua lendo, mudando o tipo de leitura. É interessante ler algo que seja bom, porque quanto mais interessante a leitura, mais a gente sente vontade de aprender. E aí facilita o entendimento, facilita o aprendizado, facilita o hábito da leitura, facilita a capacidade de fazer conexões, sabe? Então, um dos segredos é esse, é ler, mas também um dos segredos é continuar lendo, mesmo que não seja o melhor leitor do mundo e que não tenha os melhores resultados do mundo, que não faça as melhores conexões do mundo, não tem problema, continua lendo. É melhor fazer a leitura sempre, ter esse hábito, do que não ter o hábito, tá bom? E mesmo que não tenha o hábito, não tem problema, é melhor de vez em quando ler do que nunca ler. Não tenho hábito, então não tem jeito, não tem problema. Quando você puder, você lê. Só que arruma um tempo para fazer isso. Sempre tem que fazer um esforço para ler. A segunda coisa, além de ler, é anotar. Fazer anotações também dessa leitura. Por exemplo, eu estou lendo um livro de desenvolvimento pessoal. Estou dando um exemplo. Aí é interessante ter caneta e papel e fazer anotações. Essa é a segunda dica. Tá bom? Nem tudo eu vou conseguir te explicar o motivo, do porquê, da razão, disso, aquilo. Acredita em mim, confia, né? É necessário, é importante fazer leitura para o nosso desenvolvimento. Ler, ler e ler. Escolher coisas boas para ler. É igual alimentação. Não adianta falar que tem que comer saudável ou comer qualquer coisa. Tem que comer alimentos saudáveis. Entendeu? Enfim, ler algo que seja bom, que seja algo positivo, saudável também. A alimentação é como fosse a leitura é como fosse um alimento, então vamos alimentar de coisas realmente necessárias, tá bom? Então você precisa também ter essa visão de perceber o que é necessário para alimentar a sua mente com esse conhecimento, com essa leitura. E por último, a terceira coisa é fazer resumo. Essa é muito show. Você aprender a fazer resumo do livro, por exemplo, das coisas que você leu, sabe? Você pode fazer resumo mental, conversando igual a gente está conversando aqui. Você pode fazer resumo no papel, mas o interessante mesmo é você escrever esse resumo. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe e deixe seu comentário. Até o próximo.